Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí à nossa aula de Geografia. Meu nome é Fernando, tá? Hoje o assunto vai ser relacionado sobre as 3 fases da Revolução Industrial. Pois bem, o que seria da humanidade, o que seria da gente se não houvesse a gloriosa Revolução Industrial? Lembrando que a Revolução Industrial ela vai se iniciar a partir do início do século XVIII, tá? Mais ou menos aí 1750. Nesse período, tá? A Revolução Industrial ela começa a surgir de que forma? Vai sair de cena o trabalho da manufatura para a entrada do sistema Fábri, ou seja, o sistema de fábricas. Nesse período, na Inglaterra, que vai ser a pioneira na Revolução Industrial, tá? Vai surgir inúmeras fábricas, principalmente também fábricas de bens de consumo, ou seja, fábricas que produziam produtos alimentícios, de higiene e de limpeza. Fechou? Outra grande questão nesse período que vai surgir também o barco a vapor, tá? E a máquina a vapor, que vai ser primordial aí para o desenvolvimento da Revolução Industrial na sua primeira fase. Outra questão também que entra aí, que a energia nesse momento ela vai ser gerada pelo carvão mineral, beleza? O tear mecânico e a máquina de fiar, ela vai ser primordial nas fábricas de tecidos que vai surgir em toda a Inglaterra nesse período, onde os trabalhadores trabalhavam cerca de 18 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem nenhum direito trabalhista nesse período. Aí vai nascer também a burguesia, que vai olhar já para frente com os olhos em cima do mercado. Então vai atender todo o mercado a partir da segunda fase da Revolução Industrial. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, vai começar a surgir algumas novas tecnologias, como por exemplo, rádio, TV, o cinema que foi inventado pelos irmãos Lumière na França. Então vai começar também a surgir a indústria petroquímica, tá? Durante essa fase, da segunda fase da Revolução Industrial, que se inicia no século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX. Então vai surgir nos países como Estados Unidos, França, Alemanha e Japão, principalmente o Japão, que vai dar uma guinada aí a partir dos anos 50 em diante, né, nas suas tecnologias. Nesse período da segunda fase da Revolução Industrial vai ser muito importante o uso do petróleo. Então o petróleo vai ser a peça-chave, até porque é do petróleo agora que vai gerar a energia, né, para as fábricas na segunda fase da Revolução Industrial. Também do petróleo vai começar a produção de plásticos e os combustíveis. Nesse período todo, na segunda fase da Revolução Industrial, vai ser muito importante o crescimento urbano das cidades também, beleza? Como assim? As cidades vão começar a se desenvolver melhor, tá? Principalmente na área do cientificismo, que vai entrar com força nesse período. Vai surgir as primeiras farmácias, vacinas e antibióticos, tá? E a medicina vai começar a melhorar um pouco mais do que era no século anterior, beleza? Então o capitalismo começa a se formar a partir da segunda fase da Revolução Industrial, ok? Nisso também vai gerar um confronto entre os trabalhadores, que eram uma classe extremamente explorada desde a primeira fase. Vai haver, digamos, um confronto entre a classe trabalhadora, o proletariado e a burguesia. Tá? A burguesia, então, ela, desde a primeira Revolução Industrial, ela já vinha explorando demais a classe trabalhadora. Juntando a isso, vai surgir um movimento chamado nudismo, tá? Feito pelo Ned Ludding. O que foi esse movimento? Esse movimento reivindicava seus direitos trabalhistas, mas de uma forma, digamos, um pouco equivocada. Eles entravam na calada da noite, né, na madrugada, nas fábricas e quebravam todos os equipamentos
a fim de chamar a atenção, né, da burguesia aí cobrando seus direitos. Beleza? Isso vai começar a mudar na entrada da terceira fase da Revolução Industrial, onde os Estados Unidos vai liderar isso a partir da década de 60, né? Depois do pós-Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos praticamente vai entrar como uma superpotência em termos econômicos e tecnológicos, tá? Então vai ser a Revolução Técnico-Científica, ou seja, vai começar a surgir novas tecnologias, principalmente a robótica, a internet, tudo isso vai ser primordial para o florescimento, tá, da civilização, para o florescimento, digamos assim, da humanidade em termos de evolução tecnológica. Tranquilo? Então, nesse momento, as fábricas começam a produzir no modelo toyotista, do modelo just time, ou seja, aquela produção que é baseada apenas por demanda, ou seja, o cliente pede determinada quantidade de produtos e lá a fábrica começa a produzir dessa maneira para gerar capital, para ter um capital de giro mais rápido, sem estocagem como era na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial durante esse período. Uma outra questão que entra aqui também, que com a robótica vai ser primordial na ajuda de cirurgias mais complexas na medicina, o que vai ser um fator aí fantástico para a evolução da medicina. A internet ela vai começar a dar seus traços a partir dos anos 70, meados dos anos 80, ela começa já a evoluir, tá? Aqui no Brasil, nos anos 90, 95, por aí, a internet começa a chegar devagarzinho, até porque o Brasil foi um dos países que começou a sua revolução industrial um pouco mais tardia do que os outros países, mas hoje, né, nós vivemos uma globalização de mercado muito intensa, fruto que nasceu a partir daí dos anos 60 em diante, a globalização de mercado com o mercado consumidor, abrindo assim também os blocos econômicos como NAFTA, Mercosul, ASEAN, tá? Entre outros aí espalhados pelo globo, e também as grandes transnacionais, as multinacionais. Podemos citar algumas como Coca-Cola, Gerdau, tá? LG, enfim, uma infinidade de marcas famosas que nós conhecemos hoje em dia. Graças à Revolução Industrial, hoje o mundo, né, caminha a passos largos, sem dúvida nenhuma, para a sua quarta Revolução Industrial. Tá? Se você observar bem, hoje em dia tudo gira em torno da tecnologia, da nova era moderna, digamos assim. Beleza? Pois então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Tá? Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!